Tem mais alguma coisa sobre a infância de Jesus que é encontrada ali nos evangelhos, ou é basicamente isso que você descreveu até agora para nós? É basicamente isso, são os elementos principais. O nascimento de Jesus, da Virgem Maria, no caso. Teria também a estrela de Belém, que também é uma questão milagrosa que ocorre ali, como um sinal, né, de que os magos estão perseguindo ela. Depois tem a fuga de Jesus para o Egito, também, que é um evento importante por conta da perseguição de Herodes. O retorno de Jesus e depois o encontro dele com os sacerdotes no templo. Também existe ali um outro ponto importante seria o parentesco de Jesus com João Batista, né, que também é Hum, mencionado ali no Evangelho da Infância. Mas sim. é possível que seja somente uma criação teológica. Nós não temos Ah, como é? saber com certeza que eles tinham algum parentesco. É Sim, possível sim. que o autor tenha desenvolvido essa ideia justamente por conta da proximidade que Jesus tinha com João Batista. Porque é muito provável que ele realmente foi batizado por João Batista. E como os cristãos primitivos, eles desenvolveram a ideia de que Jesus não teria pecado algum, então foi sempre uma dificuldade explicar se ele não tinha pecado, qual foi a razão de ele ser batizado pela remissão dos pecados, sendo que ele não tinha. Então, era uma forma também de trazer esse parentesco com João Batista, tentar fazer essa aproximação. É uma ideia também que nós temos ali. Mas uma coisa interessante Ah, também dá para acrescentar nesse sentido, que eu até tinha mencionado anteriormente, sobre que nós não podemos saber muita coisa sobre a vida de Jesus, é que realmente para aqueles que vão buscar estudar história, compreender sobre a vida de Jesus, mas não somente sobre a vida de Jesus, mas sobre várias civilizações antigas, vários personagens antigos, nós temos que sempre ter essa mente aberta para a dúvida, porque em história nós não temos certeza absoluta sobre quase nada, assim. Não é que nem a questão de matemática ou física, em que realmente a 2 mais 2 é 4 e nós sabemos isso totalmente. Em história é uma coisa que envolve dúvidas, envolve debates. Nós não podemos saber 100% com garantia total, é difícil saber assim que algo realmente aconteceu ali. Principalmente relacionado a questões antigas, em que nós temos poucos materiais, pouca documentação. Quando nós vamos para já mais avançando, agora para a idade moderna, idade contemporânea, aí fica mais fácil porque nós temos gravações em vídeo, nós podemos provar que realmente, por exemplo, algum general da Segunda Guerra realmente existiu, nós temos um vídeo dele ali mostrando, mas é diferente do que nós temos na antiguidade, em que as fontes são mais escassas, nós dependemos de textos, temos de escavar ali um sítio arqueológico, procurar um vestígio de cerâmica para tentar comprovar alguma coisa. Então, é uma questão mais complicada. Então, nós ficamos assim em relação a dúvidas e levantando hipóteses sobre o que pode ter acontecido ou não, o que é mais plausível ou não, em relação ao passado mais distante. E especialmente na sim. figura de Jesus, que para aquele contexto em que ele estava ali, ele era realmente, naquele momento, uma figura bastante insignificante para ser dita por muitos escritores daquela época. Por isso que a gente até mesmo não tem tantos relatos assim sobre Jesus como nós temos sobre outros personagens famosos, né, daquela época. O pessoal às vezes tem a intuição de que Jesus, na época dele, foi um popstar, uma pessoa badalada, assim, todos os impérios o conheciam, os historiadores, vamos Uhum. registrar. E não foi toda essa multidão que o seguiu, né, Jonathan? Provavelmente, nessa linha do que é plausível, é que tenha sido um grupo menor de pessoas, obviamente, nessa linha mais defendida pelos historiadores. Foi um grupo, no mínimo, significativo para chamar a atenção das autoridades e ele ficar no alvo dessas autoridades, porque como assim, o rei dos judeus é alguém que está ameaçando aqui a minha posição? Pera lá, vamos dar uma investigada nesse cara. É um pouco por esse caminho, assim, uma pessoa que Sim. ameaçou essas autoridades ali em função desse grupo de pessoas que ele estava arrastando, mas também não era essa multidão. E aí ele teve essa morte e gradativamente que foi crescendo a notoriedade de Jesus, sobretudo por influência política, mais tardiamente. É um pouco essa, assim, a visão. Estou te falando como leigo, como eu percebo, mas eu posso estar enganado, né? Sim. Equivocado. É que em relação à ideia de que Jesus teve uma grande notoriedade naquele mesmo tempo, é porque quando nós observamos os evangelhos, é essa impressão que nós temos.
porque Jesus está o tempo todo realizando milagres, feitos extraordinários, especialmente no Evangelho de João. Um primeiro milagre que ele tem é, de repente, transformar água em vinho num casamento que estava ocorrendo. Então, um feito realmente extraordinário. Uhum. Ressuscitar os mortos, né? Ressuscitou Lázaro, como por exemplo. Andar sobre as águas, curar várias doenças das pessoas. Então, quando nós entramos em contato com a literatura dos evangelhos, a impressão que dá é justamente que ele chamou muita atenção no tempo dele. No entanto, quando nós observamos já que esses evangelhos eles foram escritos muito posteriormente e que muitas dessas histórias foram inventadas, realmente são histórias fictícias, com o objetivo de engrandecer a figura de Jesus e fazer também uma contraparte com os deuses do Império Romano, porque era a religião que estava competindo com o cristianismo. Então Jesus precisava ser maior do que esses deuses. Então, se nós removermos ou então tentarmos desmitologizar essas coisas que tem ali nos evangelhos, o Jesus histórico ele provavelmente não chamou tanto atenção assim. Talvez ele tenha chamado ali algumas dezenas de seguidores, mas eram poucos os que estavam ali. E a hipótese sobre o porquê dele ter sido crucificado, que eu particularmente considero a hipótese mais plausível que eu já li, né? Que é a hipótese elaborada por Geza Vermes e também Bart Ehrman corrobora também em relação a essa hipótese. Que provavelmente, assim, aquilo que foi a gota da água para ele ser crucificado foi o tumulto que ele causou no Templo de Jerusalém. Porque como os seguidores dele consideravam que ele era o Messias, que deveria reivindicar o trono de Jerusalém, e de repente essa figura ali carismática tá derrubando tudo no pátio do templo, todos os vendedores, muito provavelmente a polícia do templo, os guardas que estavam cuidando desse, resolveu prender ele, investigou o que essa pessoa está reivindicando. Ah, ele é o Messias, então crucifica, né? Sem mais, sem muitas delongas ali. E ele foi crucificado de forma rápida. Então, é uma hipótese bastante plausível do que pode ter acontecido, né? Então, algo que eu considero, assim, bem interessante que realmente pode ter acontecido ali, para ele ser crucificado. E não necessariamente que ele estava chamando a atenção de autoridades ou coisa assim. Isso pode ser, talvez, somente uma criação posterior, teológica, para engrandecer ainda mais a figura dele. Talvez, historicamente, ele não tenha sido, assim, tão grande quanto foi criado posteriormente. Caramba, aí você mexeu com a minha cabeça. Eu não, eu acho que eu não tinha conhecido, não tinha conhecimento dessa hipótese. Achei esse muito, muito interessante. Mais uma coisa que talvez tenham reformulado posteriormente para trazer essa grandeza, essa imagem de ter sido alguém muito maior do que foi, conforme Sim. essa formulação, né, Jonathan? Muito interessante. Inclusive, eu comprei um livro do Geza Vermes que você me indicou há uns 2 anos, talvez já. É, eu não li todo, eu li talvez 2 capítulos, assim, que eu estava com curiosidade, que é o Ressurreição, História e Mito, alguma coisa assim, Isso. Aham. Ele é um né? livro menorzinho, né? É, eu li os Aham. 2 capítulos para consultar, assim, que eu estava curioso uma época sobre um tema ali das contradições, sobre a crucificação, sobre a morte de Jesus, o que aconteceu com o corpo. Caramba, cara, eu fiquei impressionado. Tantas hipóteses interessantes que Sim. já foram levantadas por historiadores sobre o que rolou com o corpo de Jesus depois da crucificação. E a conclusão dele, humilde e super, qual é a palavra? ah, Racional, razoável diante das evidências que a gente tem, é que a gente não sabe. Existem Sim. certas hipóteses ali, mas não dá para bater o martelo. Olha, foi isso aqui o que aconteceu. Até a hipótese de que Jesus não tenha morrido, cara, já Sim. trabalharam com ela, né? E ele pode ter andado, saído. Eles trazem um relato de Joséfo que menciona que 3 judeus que foram crucificados foram recolhidos, receberam cuidados médicos e um deles sobreviveu. O judeu que tinha sido crucificado sobreviveu. Então, até essa possibilidade eles colocam. Enterraram no túmulo errado, e as Marias com Salomé foram num túmulo que não tinha ninguém mesmo. Ou Sim. recolheram o Jesus porque não era aquele o túmulo dele. Pegaram ali meio de improviso aquele túmulo que já estava preparado para outro corpo. São várias hipóteses muito curiosas, muito interessantes, até aquela de que ele não foi crucificado coisa nenhuma, que algumas dessas pessoas condenadas ficavam ali até definhar, né? Até qual é a palavra? Esses necrófagos, esses bichos assim, comerem os restos e tal.
Então, Geza Vermes até não comenta essa, mas eu acho que eu já ouvi isso do André Chevitarese, numa Sim, live que a sim. gente fez, É que essa o André possibilidade. Chivitarese, ele se baseia muito nas obras de John Dominic Crossan, que então, boa parte do trabalho dele é baseado nos trabalhos de Crossan. E Sim, a hipótese que Crossan lança é que Jesus, ele ou foi morto e os animais necrófagos simplesmente comeram, ou assim que que ele desceu da cruz, ele simplesmente foi enterrado em uma vala comum. Não sim, existiu, então, um túmulo vazio. Então, no sim. caso, provavelmente a ideia do Chivitarese deve ser bem semelhante a essa, Ah, que pode o ser. túmulo vazio é uma criação inteiramente teológica, mas que não foi realmente algo existente ali. Então, é uma Entendi. hipótese também que pode ser considerada, mas, como menciona Guiasa Vermes, a gente simplesmente não sabe o que aconteceu. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!